Olá, como você está? Vamos orar para a nossa leitura de hoje? Jesus, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada por esse dia. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui conosco. Nós estamos, Senhor, buscando do Senhor, Pai, para aprender, para nos consertar, Pai, para nos transformar. Que o Senhor possa ser conosco, Jesus, nos sustentar na tua presença. Não nos deixa nos desviar, Pai, não nos deixa abandonar o Senhor, não nos deixa te trair por coisa alguma, não nos deixe de trocar, Jesus, por nós mesmos, por qualquer coisa, Senhor, que não seja proposta. Que o Senhor seja o suficiente, Pai, que a tua palavra seja o suficiente, que não precisemos, Senhor, de distrações, que não precisemos, Senhor, de eventos, que não precisemos, Pai, de performance, mas da tua palavra, do Espírito Santo, de Jesus nos convencendo, nos transformando, Pai, nos moldando, em verdadeiros adoradores, em verdadeiros discípulos, Pai, em pessoas parecidas com o Senhor, até que o Senhor volte, Pai. Não nos deixa, Senhor, mudar, Pai. Não nos deixa, Senhor, seguir a ventos, Pai, de vãs doutrinas. Nos faça ficar no centro da Tua vontade, Pai. Vem ser conosco hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 46, nós vamos ler Levítico 1 e 2, Salmos 46, Lucas 10. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe disse: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando você apresentar um animal como oferta para o Senhor, escolha-o dos rebanhos de gado, ovelhas ou cabras. Se o animal que apresentar como holocausto for do rebanho de gado, deverá ser um macho sem defeito. Leve-o até a entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal para que seja aceito em seu lugar como expiação. Mate o novilho na presença do Senhor e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue do animal, derramando-o em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Depois, tire a pele do animal e corte-o em pedaços. Os filhos do sacerdote Arão acenderão o fogo no altar e ali arrumarão a lenha. Arrumarão também os pedaços da oferta, incluindo a cabeça e a gordura, sobre a lenha acesa do altar. Mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro com água. Então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se o animal que apresentar como holocausto for um carneiro ou um cabrito, deverá ser um macho sem defeito. Mate o animal junto ao lado norte do altar, na presença do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue do animal em todos os lados do altar. Depois corte o animal em pedaços, incluindo a cabeça e a gordura. Os sacerdotes arrumarão os pedaços da oferta sobre a lenha acesa no altar, mas os órgãos internos e as pernas serão lavados, primeiro com água. Então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se apresentar ao Senhor uma ave como holocausto, deverá ser uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave até o altar, destroncará a cabeça dela e deixará o sangue escorrer na lateral do altar. Em seguida, queimará a ave. O sacerdote removerá o papo e as penas da cauda da ave e os lançará do lado do altar, sobre as cinzas. Depois, segurando a ave pelas asas, o sacerdote a partirá, mas sem despedaçá-la, e apresentará como holocausto sobre a lenha acesa no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Levítico 2. Quando apresentar ao Senhor uma oferta de cereal, deverá ser de farinha da melhor qualidade. Derrame azeite sobre a farinha, acrescente um pouco de incenso e leve aos filhos de Arão, os sacerdotes. O sacerdote pegará um punhado da farinha umedecida com azeite, junto com todo o incenso, e queimará essa porção memorial no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal será entregue a Arão e a seus filhos. Essa oferta será considerada parte santíssima das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Se a oferta for de um cereal assado no forno, deverá ser uma farinha da melhor qualidade, mas sem fermento. Bolos misturados com azeite ou pães finos untados com azeite. Se a oferta de cereal for preparada numa assadeira, deverá ser de farinha da melhor qualidade, misturada com azeite, mas sem fermento. Divida em pedaços e derrame azeite sobre ela. É oferta de cereal. Se a oferta de cereal for preparada numa panela, deverá ser de farinha da melhor qualidade, misturada com azeite.
Quando trouxer a oferta de cereal que foi preparada para o Senhor, entregue ao sacerdote que a apresentará no altar. O sacerdote tomará uma porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal será entregue a Arão e a seus filhos como alimento. Essa oferta será considerada parte santíssima das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Não use fermento ao preparar qualquer das ofertas de cereal a ser apresentada ao Senhor, pois nem fermento nem mel devem ser queimados como oferta especial apresentada ao Senhor. É permitido acrescentar fermento e mel às ofertas dos primeiros frutos da colheita, mas nunca devem ser oferecidos no altar como aroma agradável ao Senhor. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe de usar o sal da aliança do seu Deus em todas as suas ofertas de cereal. Todas as ofertas que trouxerem deverão ter sal. Se apresentar ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos de sua colheita, apresente grãos frescos moídos grosseiramente e tostados no fogo. Derrame azeite sobre essa oferta de cereal e acrescente um pouco de incenso. O sacerdote tomará uma porção memorial dos grãos umedecidos com azeite, junto com todo o incenso, e queimará como oferta especial apresentada ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Salmos 46. Glória a Jesus. Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações serão uma confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança, e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado em todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Louvado é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Lucas 10. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Essas foram as instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembrem-se que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó dessa cidade em sinal de reprovação. E saibam disto, o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês há muito tempo, seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos: quem aceita sua mensagem também me aceita, e quem os rejeita também me rejeita. E quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Quando 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedeceram pela sua autoridade. Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo.
nada lhes causará dano. Mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados no céu. Naquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se considerem sábios e inteligentes e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse: Felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e outros o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você entende? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho, viu o homem caído, mas também atravessou e passou de longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou depois. Colocou o homem em seu jumento e o levou em uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual destes 3 vocês diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos seus pés e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhes que venham me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se quieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Ai, a palavra é linda, maravilhosa. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos sustenta, Deus. Nos momentos de tribulação, de perseguição. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é nosso escudo, o nosso socorro bem presente. O Senhor cuida de nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigada pelo consolo, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Louvado e bendito e glorificado é o teu nome. Senhor, tira de perto de nós aqueles que querem impedir de chegarmos ao Senhor. Aqueles, Senhor, que nos fazem achar que não podemos ter acesso ao Senhor, Pai. Tira de entre nós e o Senhor, Pai, toda barreira, todo muro, Pai, toda palavra contrária. O Senhor é acessível, Pai, o seu Espírito Santo é acessível. Basta crer com o coração e confessar com a boca. Que você decida crer com o seu coração e confessar com a sua boca que o Jesus é Deus, que o Senhor é o Senhor, que morreu e ressuscitou para que você não pereça, mas tenha vida eterna, para te salvar. Assim como a mim, que você creia no sacrifício de Jesus, creia na ressurreição de Jesus, que você creia na vida de Jesus hoje aqui entre nós e em nós, que você se arrependa dos pecados e deixe os pecados e peça ao Senhor que venha habitar em você agora, que você possa se convencer do juízo do pecado e da justiça e receber o Espírito Santo para te consolar. Em nome de Jesus, Pai, que você acesse Jesus através da palavra, que você conheça Jesus, que você se relacione com Jesus, que você ore a Ele, fale com Ele e que você o ouça quando você lê a Bíblia.
Quando você lê a Bíblia, você ouve Jesus, você ouve Deus. Que você creia na onipotência do Senhor, que você creia na onipresença do Senhor. Que você creia que tudo que você está passando, que está te maltratando, te abatendo, é menor do que o poder de Jesus. Ao Senhor foi dado todo o poder sobre os céus, nos céus, na terra, embaixo da terra. Que você creia no sacrifício de Jesus, que você tenha sua fé acrescentada, a medida de fé que existe em você, que ela saia de dentro de você e floresça, e que essa casa seja ocupada pelo Espírito Santo. Quando o Senhor te libertar, que você não deixe a casa vazia, que você se ocupe da palavra de Deus, que você deixe Deus ocupar o lugar dele dentro de você, no seu espírito, e transbordar de você, e você falar do Senhor, e você mostrar o Senhor através da sua vida, através do testemunhar do poder de Jesus, se transformando, se aperfeiçoando na sua fraqueza. Você é fraca em si próprio, mas você é poderoso em Deus. Que o Senhor seja o seu único Deus, seu Salvador. Que você destrone os outros deuses, os outros reis que você colocou na sua vida. O ego, o orgulho, o achismo, que você se destrone todos os outros deuses que você colocou na sua vida. E que aceite e receba o único Deus, que é o Senhor Jesus. Que haja transformação, cura, libertação. Que haja arrependimento, que o Senhor venha ser o seu único Deus. Que você não se desvie, que você não seja levado por emocionalismo, que não seja levado por modismo, que seja transformação plena, viva, eficaz na sua vida, que haja eficiência do Senhor, transformação, que haja o poder, o aperfeiçoamento da palavra de Deus na sua vida, que você se deixe ser moldado, transformado, curado, não seja por modismo, não é um clube social, é uma transformação genuína, como foi ministrado aqui nessa palavra, que nós sejamos como esse bom samaritano e reproduzimos o que a palavra nos ensina, e que todo o egoísmo, todo o ego, toda vaidade caia por terra agora da nossa vida, em nome de Jesus, que nós possamos ser como Jesus tem nos ensinado, que nós possamos ser transformados, Pai, e que a gente possa ser verdadeiramente, Senhor, transformados, verdadeiros adoradores, que não seja da boca para fora, que não seja, Senhor, só de ouvir falar, mas que nós sejamos transformados e curados, e que tudo aquilo que vem para nos afiar, Pai, a Tua palavra diz que o ferro afia o ferro, e as pessoas que vêm para nos afiar, nos forjar, Pai, que nós vençamos, possamos romper. Que quando olhamos, Senhor, para o inimigo na nossa frente, que quando olhamos para aquele que tem nos afrontado, Pai, que possamos olhar através dele e ver o Senhor, que é uma prova que nós podemos passar em nome de Jesus, que nós combatamos toda afronta com a palavra de Deus, vivendo a palavra, não só falando a palavra, mas vivendo a palavra. Que o Senhor venha nos revestir de poder, Pai, nos ungir, nos consagrar. Coloca sobre nós a unção que despedaça o jugo. Não nos deixa fracassar, nos faça fortes e corajosos. Nos faça confiar na palavra, Pai. Se a Tua palavra diz que nós podemos vencer, nós confiamos que podemos. Em todo aquilo que veio para nos abater, Senhor, seja destruído agora em nome de Jesus, que nós avancemos e a porta do inferno não prevaleça contra a igreja, Pai. Que nós possamos avançar, Pai, sermos transformados e transformar. Quando tivermos a nossa mente renovada, que possamos influenciar para outros também, Jesus. Para outros também serem transformados, Pai. Que possam ver a vida do Senhor em nós, a transformação do Senhor em nós, Pai. E que possamos, Senhor, incentivar a outros a se deixarem ser moldados também, a se deixarem ser transformados, curados. Nos faça forte para nós transbordarmos o Teu poder através de nós, Pai. Aquilo que o Senhor está ungindo, nos colocando nessa unção, é aquele cálice que o Senhor está, Senhor, transportando em nós, que possa alcançar outros, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Nenhuma arma voltada contra nós prevalecerá e praga nenhuma chegará à nossa tenda.
E a palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus. Se você deixar, se você se permitir ser transformado, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Não é de uma hora para outra, não é só com uma atitude, não é só num dia. O Senhor pode fazer o de repente dele na sua vida e na minha vida, mas Ele também pode nos levar para um processo em que você coloque Deus na sua frente. Que você segure na mão do Senhor e fale com Ele: Senhor, se o Senhor for comigo, eu venço esse processo, eu rompo esse processo. E o Teu nome é glorificado na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo e poderoso e bendito é o nome do Senhor. Nós recebemos, Jesus, o Teu revestimento, a Tua palavra sobre nós. Recebemos, Pai, o espírito de coragem, de força, de ousadia. E declaramos, Pai, que se o Senhor for conosco, nós rompemos, Deus. E nós vamos ser o que o Senhor nos criou para ser. Não vamos nos comparar, não vamos tomar a forma desse mundo, não vamos vestir a armadura de outros, Pai. Nós queremos aquilo que é nosso, só nosso, Pai, exclusivamente. Como a nossa identidade, que é única, Pai, nós queremos aquilo que o Senhor fez para cada um de nós. E que isso seja uma verdade na sua vida, que você tome a forma da palavra de Deus, que você deixe a palavra de Deus te moldar e abra a mão da forma desse mundo, que você seja forte e corajoso, que você possa ser um instrumento na mão de Deus e deixar Ele te usar e deixar Ele fazer em você para depois Ele fazer através de você, em nome de Jesus. Amém? Se você foi abençoado com esse vídeo, comenta aí como você foi abençoado, que você ouviu do Senhor. Não agora que você medite nessa palavra, mas que depois você volte aqui e dê testemunho da palavra. Que você se inscreva no canal para você receber mais palavras como essa e que você compartilhe esse vídeo para todos que você queira que receba aquilo que você está recebendo agora, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa estar com você e te fortaleça a você ser corajoso para declarar o nome de Jesus e compartilhar a palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado, bendito, santo. Santo é o Teu nome, Jesus. Venha sobre nós, Pai, e nos convence do juízo, do pecado e da justiça, e nos transforma, Pai. Tira de nós tudo que não é de Ti. Ocupe o Seu lugar na nossa vida. Não deixe, Pai, que confessar ao Senhor, que se libertar, que for transformado, não deixe que ele fique uma casa vazia, que o Senhor possa ocupar o seu lugar, que eles possam receber o Senhor, congregar e aprender da palavra e ser muito mais abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra não volta vazia, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, glória a Deus.